Bom dia a todos, a graça e paz. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós estamos finalizando praticamente a série dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos abordar o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas eu vou ler aqui a partir do verso 1 para nós relembrarmos os outros mandamentos. Diz assim, Êxodo capítulo 20: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, mais uma vez, pelo fato de estarmos aqui, pelo fato de termos saúde, de termos, ó Deus, disponibilidade, de termos, ó Deus, um dia tão belo para estarmos aqui louvando o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido aqui domingo após domingo para aprender mais sobre de ti, para, ó Deus, recebermos, Senhor, ensinamentos, recebermos, Deus, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Pai. Por isso, Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada um que está aqui e te pedir pela vida daqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa trazê-los nos próximos domingos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o teu Espírito nos ensine ainda mais um pouco nessa manhã, por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos abordar hoje o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você sabia que o falso testemunho é crime no Brasil? O artigo 342 do Código Penal diz que é crime fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha em um processo ou em algum inquérito policial. É um crime grave que pode dar aí pena de 2 a 4 anos e também multa. Ora, se no Brasil é crime dar falso testemunho em juízo, em processo ou em inquérito, quando Deus salvou um povo ali no Egito e separou um povo para si, para constituir uma nova nação, que seria a nação de Deus, ele se preocupou com diversos dispositivos desse povo. Ele se preocupou com a forma com que esse povo iria viver nessa nova terra.
Ele se preocupou com a forma como esse povo ia cultuá-lo, com a forma como esse povo ia fazer comércio entre si, como nós vimos no domingo passado. Ele se preocupou com o relacionamento desse povo. Ele se preocupou com a vida das pessoas. E agora, por meio do 9º mandamento, ele vai demonstrar a preocupação com a justiça que acontecia no meio daquele povo. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, demonstra essa preocupação de Deus com a justiça. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. O povo de Deus foi chamado para habitar em um lugar, em uma terra prometida, aonde nesse lugar deveria ser um lugar justo, um lugar de justiça. E como nós sabemos, naquele tempo não tinha polícia, não tinha CSI Miami para desvendar os crimes que aconteciam, as desavenças entre os irmãos que aconteciam naquele lugar. As desavenças, os problemas, os crimes que aconteciam naquele lugar, eles eram decididos por juízes. E nós vamos ver a preocupação aí do sogro de Moisés, um homem chamado Jetro, lá no capítulo 18 do Êxodo, 2 capítulos antes do que aqui os 10 mandamentos, onde ele vai chegar ali naquele povo que tinha sido salvo do Egito e vai falar com Moisés: olha, Moisés, é bom que você coloque juízes perante o povo, escolha juízes para que eles possam julgar as causas desse povo. E aí, pelo fato de não haver inquérito, de não haver investigação, de não ter polícia, como que se era feito o julgamento naquela época? Por meio de testemunhas. Por isso que era tão importante, por isso que era tão precioso, por isso que era um mandamento não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Porque se você mentisse, se você declarasse um falso testemunho diante dos juízes ali desse povo que havia sido salvo do Egito, poderia ocorrer uma pena grave para o teu próximo, inclusive pena de morte. Por isso, Deus, se preocupando com a justiça que deveria acontecer no meio do seu povo, com a justiça desse novo povo, desse novo reino, dessa nova nação, ele diz: não diga um falso testemunho contra o teu próximo, pelo fato de se preocupar com a justiça. As testemunhas eram muito importantes para que houvesse justiça no reino. Porque, porventura, depois que a terra fosse dividida ali entre as famílias de Israel, entre as 12 tribos e tudo mais, se um boi sumisse de um terreno, alguém deveria ser acusado por causa daquilo. Se aquele boi fosse achado na fazenda, ali no terreno de outra família, esses homens eram chamados em juízo, eram chamados para conciliarem a sua desavença. E quem deveria dar base para esse processo eram justamente as testemunhas. Então, se alguma dessas duas partes chegasse numa provável testemunha e desse ali um dinheiro para ela e falasse: eu quero que você testemunhe ao meu favor, dizendo que você viu o fulano roubando o boi lá da minha fazenda. E essa testemunha fosse lá e desse um falso testemunho diante dos juízes, dizendo que tinha visto aquele boi ser roubado pelo fulano de tal, isso traria uma pena sobre aquele fulano de tal. Uma pena injusta, uma injustiça, e Deus não queria que a injustiça se propagasse no meio dessa nova nação que ele havia salvo, que ele havia trazido do Egito. Então, esse 9º mandamento, ele vai demonstrar essa preocupação de Deus com a justiça no meio desse seu novo povo. E eu trouxe aqui algumas formas práticas do que o 9º mandamento exige. Eu consultei ali o catecismo de Westminster, onde ele traz vários exemplos do que esse 9º mandamento exige na prática. E eu trouxe algumas desses exemplos para a gente conhecer aqui nessa manhã e entender um pouco melhor a profundidade desse 9º mandamento. Então, o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele vai exigir de nós, ele vai exigir do povo de Deus, em primeiro lugar,
conservar e promover a verdade entre os homens. Sabe, meus irmãos, esse Deus que salvou esse povo do Egito, ele estava revelando para esse povo ali que foi salvo o seu caráter. Ele estava revelando para esse povo quem de fato ele era. Em determinado momento, Moisés chega a perguntar para ele: quem tu és? O que eu vou dizer para esse povo que o Senhor é? Quem o Senhor é? Como que eu posso dizer para esse povo quem é o Senhor? E aí ele diz: eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Mas ele não deixa apenas com essa frase enigmática. Ele vai demonstrar quem ele é por meio dos mandamentos. Ele vai demonstrar o seu caráter por meio dos mandamentos. E ele não apenas vai demonstrar quem ele é, mas ele vai demonstrar como que ele quer que o povo seja. Esse povo que ele vai chamar de meu povo, esse povo que ele vai chamar de nação santa, de sacerdócio real, de povo adquirido. Esse povo, Deus quer que eles sejam um povo justo, que conservem a verdade, que promovam a verdade entre os homens. Então essa é a primeira coisa que esse mandamento vai exigir, que esse povo que foi salvo por Deus seja um povo verdadeiro, um povo que conserve a verdade, um povo que promova a verdade entre os homens. Sabe, meus irmãos, pense só por um instante como que seria a nossa nação, como que seria o Brasil, como que seria o seu bairro, que seja, como que seria o Guará, se as pessoas se preocupassem em promover a verdade, em conservar a verdade entre os homens. Muitos problemas que existem na nossa nação seriam resolvidos se nós tivéssemos homens e mulheres que se preocupam em promover e em conservar a verdade entre os homens. Era isso que Deus queria para o seu povo. Mas Deus queria algo além disso. Outra coisa que o 9º mandamento exige: julgar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Olha só que ensinamento precioso. Já pensou se nós julgássemos o nosso semelhante caridosamente, com misericórdia? Já pensou se nós desejássemos e nos regozijássemos, se nós ficássemos felizes pela boa reputação do nosso próximo? Mas infelizmente é o contrário disso que acontece, meus irmãos. Inclusive no meio da igreja. Nós ficamos felizes não com a boa reputação do nosso próximo, mas nós ficamos felizes com a má reputação do nosso próximo. Parece que nós nos sentimos mais santos quando nós estamos próximos ou quando nós conhecemos alguém de má reputação. Parece que eu me sinto com a minha justiça própria melhor do que aquela pessoa. A minha reputação é melhor do que a reputação do fulano de tal. E nisso o nosso coração vai se enchendo da nossa justiça própria. Por quê? Porque nós não julgamos essas pessoas caridosamente. Nós não julgamos os nossos semelhantes com misericórdia, como Jesus Cristo fez. Nós não desejamos e nos alegramos quando eles têm uma boa reputação. Pelo contrário, nós ficamos felizes com a desgraça alheia. Outra coisa que o 9º mandamento exige: entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Olha só que ensinamento fantástico. Se entristecer pelas fraquezas do nosso semelhante e encobrir essas fraquezas. Muita confusão que existe na igreja seria resolvida se nós tivéssemos esse sentimento de nos entristecermos, de ficarmos tristes quando alguém comete algum pecado, por causa da fraqueza de alguém do nosso meio. E se essa fraqueza não ficou conhecida, nós devemos, ou pelo menos deveríamos, encobrir essa fraqueza.
não tornar a fraqueza do nosso semelhante conhecida. Quem é que fez isso? Quem é que se entristeceu pelas nossas fraquezas e encobriu as nossas fraquezas? Você consegue dar um exemplo de alguém que fez isso? Jesus. É exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele se compadeceu, ele se entristeceu pelas nossas transgressões, pelas nossas fraquezas. E não apenas se entristeceu, mas encobriu essas transgressões, essas fraquezas. Então, o 9º mandamento aqui, que foi escrito antes de Jesus Cristo encarnar como verbo, já trazia essa preocupação de que nós tivéssemos caridade ao julgarmos do nosso próximo e de que nós ficássemos tristes pelas fraquezas que eles cometeram e não divulgar essa fraqueza aos 4 cantos, mas encobri-las. Mas sabe, meus irmãos, um costume terrível que existe na igreja brasileira é quando descobre o pecado de algum irmão, é de pegar esse pecado e contar abertamente para as outras pessoas, expor esse pecado para que as outras pessoas também crucifiquem aquele irmão e se alegrem com a sua fraqueza, ao invés de se entristecer com essa fraqueza. E de forma hipócrita, a gente acaba falando assim, nossa, desculpa. De forma hipócrita, a gente acaba falando assim, nossa, fulano de tal, cara, cometeu tal pecado. E aí o outro que está escutando fala assim, nossa, mas no fundo ele está assim, se regozijando com aquela tristeza, com aquela fraqueza. Ele está se regozijando com aquela falha. E ele não faz nenhum esforço para encobri-la. Essa fofoca das falhas dos irmãos é algo que acontece solto, que corre solto no meio da igreja. E é algo que transgride o 9º mandamento, que fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Outra coisa que esse mandamento exige, reconhecer as qualidades do nosso próximo de forma enfática. Reconhecer as qualidades dos nossos irmãos. Sabe, meus irmãos, nós temos uma tremenda dificuldade em fazer isso. Nós até reconhecemos no nosso coração. A gente olha para uma pessoa e admira aquela pessoa, admira as suas qualidades. Só que nós não temos coragem de falar isso para ela, nós não temos coragem de reconhecer as qualidades dos nossos irmãos. Nós temos enorme dificuldade em reconhecer as qualidades do nosso próximo, enquanto nós reconhecemos com grande facilidade os seus defeitos. Reconhecemos e tornamos público os seus defeitos, mas temos enorme dificuldade em reconhecer as suas qualidades. Nós somos ávidos em criticar e somos tímidos demais em elogiar. Mas o 9º mandamento está exigindo que o povo de Deus reconheça as qualidades do seu próximo. Reconheça. Se você achou algo bonito em alguém, algo legal, se você viu uma qualidade numa pessoa, reconheça. Se alguém te atendeu bem no restaurante, fale para ele no final do atendimento, cara, sensacional o seu atendimento, muito obrigado por me servir de maneira tão legal, tão boa. Se você vê alguém que é justo, se alguém que é verdadeiro, fale isso para essa pessoa. Se você achou bonita a roupa de alguém, fale. Reconheça as qualidades do seu próximo. Verbalize isso. Eu tenho certeza que isso não vai fazer mal para ninguém. Pelo contrário, vai fazer bem para ele, vai fazer bem para você também. O 9º mandamento também exige do povo de Deus que eles defendam a inocência do nosso próximo. De que maneira?
recebendo prontamente boas informações ao seu respeito e rejeitando as informações maldizentes. Defender a inocência de alguém. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso também. Quando alguém vem falar mal de outro para a gente, dificilmente algum de nós vai ter coragem de falar, não, peraí, o que você está falando eu não acredito, porque o testemunho que eu tenho do fulano de tal é outra coisa. O que você está dizendo aí, eu não acredito que seja dessa maneira, não. Pelo contrário. O fulano de tal, ele é bom nisso, nisso e naquilo. Ele faz isso, isso e bem. Ele cuida bem da família, ele é justo, ele é honesto. O que você está dizendo aí, meu irmão, me desculpe, mas eu acho que isso está errado. Quem de nós tem coragem de fazer isso, meus irmãos, quando alguém vem fofocar, vem falar mal de outra pessoa para a gente? Quem? É muito difícil a gente ter essa atitude. Receber prontamente as boas informações ao seu respeito e rejeitar as maldizentes. A gente faz o contrário. Quando alguém vem falar bem do próximo para a gente, fulano de tal, cara, fez uma coisa sensacional, tomou uma atitude tal que foi sensacional. A gente, mas eu já vi ele fazendo tal coisa, viu? Eu já vi fulano de tal, você não conhece fulano de tal. Essa é a atitude que a gente toma. O contrário do que o mandamento está pedindo. Quando alguém vem falar bem de outra, a gente fala assim, rapaz, tu não conhece não. Se tu convivesse com fulano, a gente está transgredindo o 9º mandamento. Então essas são algumas coisas que esse mandamento exige. Então diante disso, eu quero também compartilhar com vocês alguns pecados que a gente comete quando a gente transgride o 9º mandamento. Uma forma bem comum da gente transgredir o 9º mandamento e a gente pensa que está fazendo a coisa certa. É a seguinte: falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau. Clisma, aí eu discordo. Eu falo a verdade, doa a quem doer. Mas você sabia que se você falar a verdade de forma inoportuna, com malícia, para causar um mal a alguém, é pecado? Você pode pecar falando a verdade. Quando você fala essa verdade com malícia, querendo causar uma ferida em alguém, é pecado. Eu já cometi esse pecado. E algumas vezes já citei aqui, uma vez que eu cometi de maneira terrível esse pecado. Em uma discussão com um familiar meu, onde a gente estava numa discussão feia sobre coisas que estavam acontecendo ali no meio familiar, eu pensei, agora eu vou falar umas boas verdades para o fulano. E ali eu comecei a falar várias verdades. Eram verdades, não eram mentiras. Mas eu falei aquelas verdades com desejo de causar um estrago no coração daquela pessoa. E eu atingi o meu objetivo. E quando eu comecei a falar de forma bem diabólica, falando verdades de forma bem diabólica, aquela pessoa foi começando a chorar e a discussão acabou ali. E eu com certeza causei um estrago enorme nos sentimentos e no coração daquela pessoa. A gente se resolveu eventualmente depois, mas é algo que até hoje eu me arrependo de ter feito e lembro disso com muita tristeza para não fazer isso novamente. Mas é um exemplo de como a gente pode pecar dizendo a verdade, quando a gente usa essa verdade de forma maliciosa para machucar as outras pessoas. Não faça isso, meu irmão.
Sabe essa história de eu vou dizer a verdade, doa a quem doer? Pense bem, para você não dizer essa verdade de forma inoportuna. Se você tiver que corrigir alguém com a verdade, chame essa pessoa em um canto e fale com amor. Corrija essa pessoa com amor, com afeto, demonstrando mansidão, demonstrando um tom de voz manso, que eu tenho certeza que essa pessoa vai receber essa correção de uma forma muito melhor do que se você simplesmente dizer a verdade para ela, doa a quem doer. Porque dizer a verdade com malícia e para um fim mau é pecado, é transgressão do 9º mandamento. Outras formas de transgredir o 9º mandamento, essas aqui todo mundo já sabe: mentir, caluniar, maldizer, depreciar alguém, escarnecer alguém. Isso é fazer um falso testemunho contra o teu próximo também. Sabe, a gente gosta muito de maldizer as pessoas, de depreciar as pessoas. É aquilo que eu já tinha dito antes, a gente gosta muito de ressaltar as falhas e os defeitos das outras pessoas, ao invés das suas qualidades. Então, caluniar, mesmo que seja, sabe, depreciar a pessoa, isso é pecado. E a gente tem um costume de fazer isso. Nós gostamos de fazer isso no Brasil. Depreciar, escarnecer e maldizer os nossos irmãos. Outra forma de transgredir o 9º mandamento, essa daqui, meu irmão, na igreja não acontece não, viu? O agravo de faltas menores e a descoberta desnecessária das fraquezas dos outros. A gente gosta de agravar pecados menores dos outros. A gente tem um prazer de, se alguém cometeu uma falha, um deslize mínimo, a gente quer aumentar isso. Nós queremos trazer isso para uma proporção muito maior. Nós queremos descobrir de forma desnecessária as fraquezas dos outros. Aquilo que eu também já tinha dito mais acima. Nunca vi na igreja alguém agravando o pecado de alguém. Nunca vi. É o que mais acontece, meus irmãos. É o que Jesus tinha dito para os fariseus. Vocês coam um mosquito e engolem o camelo. A gente engole os nossos camelos, os nossos pecados enormes, a gente tem uma facilidade de conviver com eles. Mas o pecado pequeno do irmão, a gente não consegue conviver. Pelo contrário, nós queremos aumentar. Nós queremos tornar esse pecado maior do que ele realmente é. Isso também é fazer um falso testemunho contra o teu próximo. Levantar boatos falsos. Acreditar em rumores maus. Sabe, meus irmãos, eu vou deixar esse aqui por último, porque eu quero falar especificamente dele, de algo que tem acontecido no nosso tempo. Inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros. Quem nunca ficou triste ou ficou com inveja de um merecimento, de um reconhecimento que outra pessoa recebeu? Nosso coração é mau, não adianta dizer que não. Não adianta dizer que no fundo a gente ficou triste quando o nosso colega recebeu um reconhecimento, uma promoção, um prêmio que a gente não recebeu, mas de fato ele merecia. Se ele recebeu, meus irmãos, alguma coisa de boa ele fez. A gente sente inveja e tristeza pelo crédito merecido dos outros com muita frequência, com mais frequência do que deveríamos sentir. Isso também é pecado. Regozijar-se com a desgraça ou a infâmia de alguém. De novo, aquilo que eu já falei mais em cima, mas de uma forma mais enfática. Nós nos alegramos com a desgraça ou com a infâmia alheia.
E Deus não quer isso no meio do seu povo. Deus não quer essa prática para o seu povo. Ah, Clisma, o mundo é assim. Mas o povo de Deus foi separado, foi salvo para viver de uma maneira diferente. Nós não podemos nos alegrar com a desgraça dos outros, com a infâmia de alguém. Sabe, meus irmãos, se você tem feito isso, se você, sabe, se o Espírito Santo está mostrando para você que em algum momento você está fazendo isso ou fez, se arrependa hoje. Porque não é isso, não foi para esse tipo de sentimento, para esse tipo de prática que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos salvou. Não foi. Pelo contrário, nós temos que nos entristecer com a desgraça das pessoas, com a infâmia das pessoas. A gente tem tido, sabe, meu Deus do céu, a igreja se alegra com a desgraça do irmão, com a queda do irmão. Terrível isso no nosso meio. Isso é uma prática não apenas pecaminosa, mas perversa, terrível. Que nós saiamos daqui hoje de manhã, sabe, sentindo tristeza, ficando doentes, quando algum membro tiver caído em uma fraqueza. Se um membro está doente, igual a minha perna aqui, os outros são afetados. Assim deve ser o corpo de Cristo. Mas a gente tem feito o contrário. Essa minha perna esquerda aqui está terrível, fiz uma cirurgia nela. É como se a direita aqui tivesse alegre, pelo fato da esquerda estar ruim. É isso que acontece no meio da igreja, infelizmente. Mas não é para ser assim. Não foi para isso que Deus salvou o seu povo. Não foi para isso que Deus nos tirou do Egito. Não foi para isso que Deus nos tirou da nossa escravidão de pecado. E por fim, a questão da levantar boatos falsos ou acreditar em rumores maus. O que isso quer dizer? O que é que esse mandamento de fato está coibindo aqui? A deliberada distorção da verdade. Como que isso tem acontecido no nosso meio hoje, sabe? Nos dias de hoje. Fake news, meus irmãos. Compartilhar notícias falsas é um pecado. E isso pode se tornar uma iniquidade quando a gente faz isso sistematicamente, todos os dias, sem sentir, sabe, peso, sem sentir incômodo no coração. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza. A igreja brasileira tem sido uma fonte de notícias falsas que tem se proliferado no WhatsApp, nas redes sociais. E quando não é notícia falsa, é uma maledicência, é um escárnio, é a depreciação de alguém. Uma heresia. E a igreja pega esse boato e compartilha aos quatro cantos. Acredita nesses boatos. Sabe, meus irmãos, acreditar em notícia falsa é pecado. Porque com acesso à informação que a gente tem hoje, você pode facilmente verificar se aquilo é real ou não. E aí, na última semana, estava aquele debate doido, né? Da PL da censura ou PL das fake news. Um lado chama PL da censura, o outro chama de PL das fake news. E um debate doido lá, porque se aprova ou não aprova, vota ou não vota. Eu não vou me posicionar politicamente aqui, púlpito não é lugar para isso.
Mas a gente se preocupa demasiadamente com coisas que a gente não pode controlar. O que nós deveríamos nos preocupar de fato dentro da igreja era se eu e você estamos recebendo e compartilhando notícias falsas. Esse deveria ser o posicionamento que a gente deveria se preocupar com relação à votação da lei que vai censurar ou não o brasileiro. Se você aí está recebendo no seu WhatsApp, no seu celular, uma notícia falsa, você está acreditando e compartilhando essa notícia, você está pecando. E se você está fazendo isso direto, várias vezes na semana, e isso não tem te incomodado, tem um problema aí, meu irmão. Tem um problema aí. Você está em iniquidade. Que é quando a gente começa a pecar sem sentir mesmo. Sem se incomodar. E quando a gente entra nessa, isso demonstra duas coisas. Que nós, primeiro, não amamos a Deus, porque Deus nos chamou para compartilharmos a verdade, para sermos disseminadores da verdade e da justiça. E também nós não amamos o nosso próximo, porque a gente está todo o tempo acusando ele de forma falsa ou usando a verdade para depreciar e para maldizê-lo. Logo, se a gente não ama a Deus e não ama o nosso próximo, a gente não conhece a Deus. Essa é a verdade. Então, se você recebe notícias falsas no seu celular, verifique. Antes de compartilhar, antes de divulgar a desgraça de alguém, pense duas vezes. Será que isso aqui é verdade? Sabe, meus irmãos, tem coisas absurdas que eu já vi a galera compartilhando até em grupo de igreja. Verifique aquilo duas vezes. Clisma, eu não consigo. Tenho dificuldade para verificar se isso é verdade ou não. Chama alguém mais jovem da sua família. Pergunta para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu filho. Filho, será que isso aqui é verdade? Tem como pesquisar no Google se isso daqui é verdade? Antes de compartilhar uma notícia falsa. Antes de dar um falso testemunho contra alguém. Antes de transgredir a lei de Deus, antes de cometer esse pecado, verifique. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não nos chamou para sermos compartilhadores de notícias falsas, de fake news, ou de notícias que depreciam as outras pessoas, ou que maldizem as outras pessoas, ou que condenam as outras pessoas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou o seu povo para conservar e promover a verdade entre os homens. Deus chamou o seu povo para compartilhar uma boa notícia, que é maior do que qualquer outra notícia que a gente possa encontrar nesse mundo. A boa notícia de que Jesus Cristo morreu pelos pecados meus, seus e de qualquer pessoa que você possa odiar ou maldizer ou caluniar. Deus nos chamou para compartilhar a morte de Jesus pelos pecados até de quem você odeia. É isso que eu e você devemos compartilhar de fato. É isso que eu e você devemos usar as nossas forças para realizar. Se a gente tivesse a mesma avidez que a gente tem para compartilhar notícias falsas, se a gente tivesse essa mesma avidez para compartilhar o Evangelho, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a justiça de Deus, eu tenho certeza que os evangélicos não seriam odiados como têm sido odiados no Brasil. Eu tenho certeza que o nome de Deus não seria odiado como tem sido odiado por pessoas no Brasil. Eu tenho certeza que o nome de Cristo seria glorificado até no meio dos ímpios, como uma vez já foi,
como uma vez, no passado, ser crente era sinal de credibilidade. Quando você era crente, quando você era pastor, você podia comprar fiado num lugar que aquela pessoa sabia que você ia pagar. Hoje em dia, ser crente, ser de alguma igreja, quando você fala em algum meio que você é crente, a pessoa já olha para você com desconfiança. Porque a igreja brasileira se tornou uma fonte de maldades, de falsidade, de hipocrisia, de compartilhamento de notícias falsas, de maledicência da vida das outras pessoas. Infelizmente. E hoje dizer que é crente causa um mal-estar, dependendo do meio que você tiver. Por isso, quero fazer um apelo para vocês nessa manhã. Nós, povo de Deus, eu e você, nós fomos salvos. Nós fomos salvos, meus irmãos, para uma vida diferente da vida que a maioria vive. Escute, você foi salvo para uma vida diferente da vida que os seus colegas do grupo do WhatsApp vivem. Você foi salvo para uma vida diferente daquela que a maioria das pessoas ao seu redor estão vivendo. A palavra de Deus, ela deve consumir os nossos corações com um desejo de sermos diferentes, de sermos santos. Ela tem que consumir os nossos corações com um desejo de sermos verdadeiros, de sermos propagadores da justiça. Se o seu coração se alegra quando você recebe uma notícia falsa ou uma notícia que está depreciando alguém, o seu coração está indo no caminho errado. O seu coração precisa ser corrigido, precisa ser queimado, precisa ser moldado pela palavra, para que você tenha essa mesma vontade, essa mesma alegria para compartilhar o evangelho, para compartilhar a justiça. Os nossos corações devem queimar com esse desejo de sermos santos, de caminharmos como Deus quer que a gente caminhe, de vivermos como Deus quer que a gente viva. Jesus morreu por mim e por você, para nos trazer justificação. Ok, nós somos justificados dos nossos pecados. Nós não vamos mais para o inferno por causa dos nossos pecados, porque Jesus Cristo já pagou. Ok. Justificação é o que Deus fez por nós. Ele já fez, está feito. Mas existe a santificação, que é o que Deus faz em nós por meio do seu Espírito Santo. Essa santificação, esse aperfeiçoamento que o Espírito de Deus deve gerar em nós dia a dia, nós precisamos estarmos atentos a isso, nós precisamos buscar isso, nós precisamos viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva, meus irmãos. Que o Espírito de Deus transforme o nosso coração de tal maneira que eu e você não suportemos mais viver com o nosso pecado, compartilhando notícias falsas, compartilhando as fraquezas do nosso próximo, nos alegrando com as fraquezas do nosso próximo. Que o Espírito de Deus pegue o nosso coração e, se precisar, levar lá nas mãos do oleiro para ser amassado de novo, para ser refeito de novo, que Ele faça isso, mas que o nosso pecado não encontre felicidade dentro dos nossos corações. Que ele não encontre felicidade em pecar, que ele não encontre felicidade em julgar o nosso próximo, em fazer falso testemunho contra o nosso próximo, em compartilhar notícia falsa contra o nosso próximo. Esses pecados não podem encontrar um lar feliz nos nossos corações. Pelo contrário, que o Espírito de Deus nos transforme e transforme os nossos corações, a ponto da gente não suportar mais fazer isso. E que nós sejamos consumidos pela vontade de sermos santos como Ele é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, uma pessoa que foi vítima de notícias falsas
e que morreu por causa disso? Jesus Cristo. Quando eu preguei aqui o Evangelho de Marcos, nós vimos como foi o julgamento de Jesus. Testemunhas foram subornadas para levantar falsos testemunhos contra ele, falsas notícias, fake news contra ele, para que ele fosse julgado e morto por aquilo. Jesus Cristo morreu por causa de falsos testemunhos. Que nós, que fomos salvos por ele, justificados pela sua morte, não venhamos cometer o mesmo erro daqueles que o mataram. Não deve haver espaço para notícias falsas no meio da igreja. Amém? Vou orar então, enquanto os irmãos se reúnem aqui na frente para tocar mais uma última música. Senhor, eu quero colocar diante de Ti nessa manhã o meu coração primeiramente e o coração dos meus irmãos também. Eu tenho certeza, Pai, que nós temos transgredido a Tua lei. Eu tenho transgredido. Eu já compartilhei notícias falsas. Eu já depreciei o meu irmão. Eu já fiquei alegre com o pecado do meu irmão. E eu sei que isso é mal, Deus. Eu sei que isso é errado. Por isso, Senhor, nessa manhã eu quero Te pedir perdão. E eu quero Te pedir, no nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa transformar esse erro, esse desvio de comportamento que eu e que meus irmãos e que a igreja brasileira tem cometido, Pai. Em nome de Jesus, que as notícias falsas não sejam mais uma característica do povo de Deus. Que depreciar os outros, que se alegrar com o pecado dos outros, não seja mais uma característica minha e dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Que ao invés de sermos ávidos a julgar, a depreciar, a condenar, nós sejamos ávidos a elogiar, a defender a honra dos nossos irmãos, dos nossos próximos, dos nossos semelhantes, Deus. Faz do Teu povo carvalhos de justiça, Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos carvalhos de justiça, que propagam as boas novas do Cordeiro de Deus, que propagam o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixa sair daqui cometendo esses mesmos pecados, Pai. Nos transforma por meio do Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço nessa manhã, no nome de Jesus.